Beleza. Bom, vamos lá então, pessoal. A ideia, né, que eu pensei para esse ano no TDC foi trazer um tema um pouquinho diferente, que é Full Stack com Flutter, tá? Então, né, para quem ainda não me conhece, né, eu sou mais conhecido na comunidade como professor Diego Antunes. Então, eu já estou aí na área aí. Muitos acham que eu sou novinho, mas eu já trabalho com TI há mais de 20 anos. Então, eu peguei mudança de várias tecnologias. Então, você já acaba ficando calejado nesse tipo de coisa. E adquirindo vários truques aí, né? E hacks ao longo da carreira. Eu trabalho principalmente com consultoria web e mobile. Então, eu trabalho bastante com treinamento em companies, capacitação de funcionários, capacitação técnica também do pessoal que quer entrar na área de dev e também com desenvolvimento. Eu sou doutor em ciência da computação. Eu também atuo na área acadêmica com pesquisa e também ensino na Universidade Federal lá do Paraná. E hoje eu sou especialista Flutter e aí nos últimos anos venho trabalhando dentro da comunidade com essa divulgação e essa promoção do Flutter, tá? E por que isso, né? Porque há uns anos atrás eu me deparei com esse cenário aqui que me incomodou bastante, né? No começo do desenvolvimento mobile, isso aqui era um cenário bem comum, hoje ainda é um pouco, que é quando as empresas acabam tendo que desenvolver, né, o mesmo app, às vezes 2, 3, até 4 vezes. Né? Por que isso acontece? Porque vai ter que desenvolver lá para o Android, vai ter que compilar para iOS, talvez precise compilar para desktop, então vai ter Linux, Windows, Mac, talvez precise ir para web, talvez precise rodar num multimídia, talvez precise rodar numa TV, num videogame. Então acaba que você vai gerando, né, vários aplicativos diferentes. E é claro que isso também traz o cenário do próprio desenvolvedor. Né? Então, o que acontece? Você gera uma experiência de desenvolvimento que a gente chama de ruim. Por quê? O processo é tudo custoso, as ferramentas são pesadas, você tem que ficar compilando o aplicativo toda hora para fazer teste. Então, isso é um cenário que foi acompanhando, né, a gente durante, né, todos esses anos, aí, quem já é um pouquinho mais experiente. E é claro que um dos problemas é essa questão de tecnologias distintas para o mesmo produto. E obviamente, a consequência disso para o negócio é aumento de bugs e você aumenta o custo de suporte. Então, em 2018, a gente teve o lançamento da versão 1.0 desse cara aí que é o Flutter, né, que é um framework, uma UI toolkit, para a gente desenvolver aplicativos cross-platform para todas aquelas plataformas que eu mostrei para vocês, seja no mobile, desktop ou até mesmo aplicativos embarcados. Né? E hoje, né, o cenário que a gente tem é que o Flutter ele lidera esse mercado de cross-platform, justamente porque ele trouxe uma produtividade no desenvolvimento de aplicativos, independente da plataforma que você vai trabalhar, trazendo um grande retorno de investimento, fazendo essa redução de custo de suporte e de bugs. Recentemente, grandes empresas começaram a adotar o Flutter, seja na criação de novos produtos, mas também a gente tem visto desde 2023, uma migração em massa de aplicativos Enterprise para o Flutter. O Flutter hoje ele atingiu uma base sólida, isso significa que a gente tem confiança na tecnologia para que amanhã ela não vai quebrar, e isso obviamente reflete nas empresas adotarem o Flutter, e a gente tem essa ideia de múltiplas arquiteturas. Então você acaba compilando o seu aplicativo, né, tendo uma única base de código, e você compila isso, tá, para múltiplas arquiteturas. Aqui alguns dados, né, que eu trouxe para vocês. Então, a gente tem ali no gráfico do estatista, né, então desde 2019 o Flutter ele vai crescendo e os concorrentes na área do cross-platform eles estão caindo. Né, então apenas o KMP lá que ele está em crescimento, mas só tem 4% hoje, né, de interesse ali de desenvolvimento. A gente já tem mais de 1 milhão de apps publicados lá na Google Play Store, a gente não tem muitos dados do iOS, mas é cerca ali de 12% da Apple Store que também tem aplicativos em Flutter, mais de 5 milhões de desenvolvedores, a gente tem o GitHub lá com 165 mil estrelas, e em outubro do ano passado, né, o Flutter se tornou o terceiro projeto, né, o maior projeto do GitHub em termos de contribuições. Isso significa o quê? Que a comunidade ela é gigantesca no sentido de contribuição para a tecnologia, né, muito maior do que qualquer outro framework. E aqui também a gente vê a questão de trends, né, de pesquisa que a gente tem no Flutter, mostrando essa questão de estabilidade, e por conta disso que as empresas têm adotado também.
Opa! Aqui algumas empresas no Brasil que utilizam Flutter, com certeza tem muito mais empresas do que essas que eu estou mostrando aqui, tem empresas globais também, mas só para mostrar para vocês a questão do tipo de aplicação que o Flutter trabalha. Então você tem aplicações financeiras, tem aplicações de investimento, tem bancos, tem marketplaces, tem e-commerce e até mesmo o governo brasileiro tem adotado o Flutter, né? E a gente sabe que o governo ele é bem chato, né, burocraticamente na parte de adotar uma tecnologia, né? Então você tem que ter um suporte a longo prazo para que o governo adote esse tipo de tecnologia. E recentemente também o Google anunciou que a LG ela vai embarcar o Flutter em todas as Smart TVs lá da LG a partir de 2025. Então isso vai mostrar também a força do Flutter nos embarcados, né, para você ter aplicativos lá rodando na TV. Então, ok, né, essa foi uma boa introdução. O Flutter ele é ótimo para o desenvolvimento mobile, né, então ele traz produtividade, traz redução de custo, ele é ótimo para as equipes, né, você tem ali uma coesão, você tem, né, as equipes trabalhando com uma única base de código, você tem um cenário ótimo para a empresa, né, porque acaba conseguindo um time to market mais rápido, e é ótimo para os clientes, porque o Flutter cuida da performance ali para rodar, independente do tipo de dispositivo ali que o usuário vai ter. Mas a gente entra na questão, e é por isso que eu trouxe essa palestra aqui, né, mas e o back-end? Tá? Será que a gente poderia ter essa mesma experiência que o Flutter, né, trouxe para a gente no back-end, no sentido qual? No sentido de que a gente conseguisse, no nosso time, trabalhar mais por produto do que focar na plataforma, em tentar otimizar a plataforma ou deixar a plataforma mais performática possível. Então, o contexto é que hoje a gente tem, na maioria dos casos, o front-end separado do back-end. Diego, mas isso é errado? Não, não é errado. É o normal. É uma forma de você trabalhar com arquitetura distribuída. Mas o que acontece é que geralmente você tem múltiplas linguagens. Então você vai ter uma linguagem lá que é o Dart, que você vai estar no Flutter, e uma linguagem para o back-end que não se conversam. Isso significa que você vai ter alguns prejuízos ali no desenvolvimento que são inerentes dessa abordagem arquitetural. Você vai ter uma queda de produtividade, principalmente quando você for fazer a integração no front e back. Normal, você vai passar uma tarefa, você precisa requisitar para um time de back-end, que às vezes a prioridade dele não vai ser resolver um problema específico que você tem no front, mas talvez eles tenham mais problemas lá em otimizar a plataforma, né, que geralmente vai ser o core lá da aplicação. Você tem também a questão de divisão de tecnologias e dificuldade de alinhamento, então isso é normal, né, times diferentes, e você tem um aumento ali do time to market. Então a ideia, né, do full stack com Flutter seria você aplicar conceitos tais como back-end for front-end e server functions no próprio desenvolvimento mobile com Flutter, usando a linguagem Dart. Tá? Então, Diego, eu vou substituir todo o meu back-end por Dart? Não, não é isso que eu quero falar aqui com vocês hoje. Por quê? A gente sabe que, dependendo do tipo de aplicação que a empresa vai consumir, tecnologias específicas podem trazer mais vantagens. Por exemplo, a empresa vai trabalhar com inteligência artificial, provavelmente ela vai usar Python no back-end. Ah, mas ela vai precisar lá ter microserviços para fazer processamento de pagamentos e garantir um volume de dados. Talvez vai trabalhar com Go. Ah, quer um ecossistema maduro para trabalhar no back-end. Talvez vai para o Java, num banco, certo? Mas existem situações que o front-end mesmo poderia resolver dentro do próprio projeto Flutter, sem tirar, né, sem dar mais trabalho para o back-end nessas questões, ali, ou melhor, tirando, né, o foco ali do back-end em otimizar a plataforma principal. Tá? Então, por que do Dart? Né? Então, o Dart é uma linguagem compilada, né, com excelente performance, criada pela Google em 2011. Para quem não sabe, né, o Dart ele foi criado para ser um substituto do JavaScript. Né? Pasmem, para quem não conhece essa história. Inclusive, a gente tinha uma virtual machine do Dart dentro do próprio Chrome para rodar lá os aplicativos. É claro que esse projeto acabou não vingando, o TypeScript chegou, tomou conta e a gente já conhece esse cenário hoje. O Dart ele ficou um pouquinho de lado, então o time do Flutter procurava uma linguagem que fosse mais flexível para conseguir construir um framework de alta performance no cross-platform. E eles encontraram, então, o Dart, que era da própria casa. Então, o Dart é uma linguagem com tipagem forte, tem uma excelente análise estática, né? O pessoal aqui do Flutter hoje viu excelentes palestras, né, falando sobre isso. A gente tem uma linguagem hoje que é null safety, né? Então quem trabalha com Java aí já sofreu muito tempo atrás com null point interception, então a gente não tem isso no Dart. E é uma linguagem também que trabalha com garbage collection. Ela tem
performance nativa e uma produtividade extremamente alta. Por quê? A compilação dela, basicamente, vai ser de duas formas. Durante o desenvolvimento, você tem o just-in-time, para você ter o hot reload, né, a parte de debugging, de logging, e quando você vai para a produção, você faz uma compilação para código de máquina específica da arquitetura que você vai rodar, que a gente chama de ahead of time. Então, por isso que o Dart ele é extremamente otimizado e trouxe essa característica para o Flutter, tornando ela uma linguagem bem interoperável e também portável. Então, a ideia que eu quero trazer para vocês, tentei criar um diagrama aqui para facilitar a explicação. A ideia é que o seu aplicativo mobile agora, ele tenha uma caixinha, né, de back-end ali dentro. Tá? E aqui, basicamente, é só para ilustrar, mas eu vou falar os cenários possíveis. Aqui você poderia ter o seu aplicativo Flutter, né, interagindo com o back-end por meio de uma API REST, que seria o tradicional, ou você também tem algumas tecnologias de back-end que estão sendo criadas no Dart, que ele gera para você um back-end SDK, ou um cliente SDK. E aí você consome o back-end como se fosse funções locais, ou para quem já usou o gRPC, é bem parecido com o gRPC. Então você acessa funções, mas ele abstrai essa comunicação com o back-end. E essa parte bem interessante, porque você tem toda a questão do type safe para comunicar com o servidor. Com isso, a ideia é que você reduza, então, o time to market, você faça uma redução de custos, suporte, bug, etc. Você tem o compartilhamento do código. Essa aqui eu acho que é o maior ganho para o desenvolvimento. Por quê? Se você está usando a mesma linguagem, você consegue compartilhar regra de negócio, estrutura de dados, models, repositories, enfim, você consegue fazer esse compartilhamento entre o back-end e o front-end. Você tem um controle mais fino na experiência do usuário. Então, por exemplo, está vindo uma imagem pesada no back-end tradicional. Você pode criar um middleware para você fazer otimização nas imagens. Então, tudo isso você, como desenvolvedor Flutter, acaba ganhando. E trazendo, claro, né, mais produtividade e interações mais rápidas. Então, vamos lá. Alguns exemplos. Aonde que isso é interessante aplicar? O primeiro exemplo que eu quero trazer aqui é você fazer um gateway de inteligência artificial. O que eu tenho visto muito hoje? O pessoal incluindo SDKs de inteligência artificial dentro dos aplicativos, Android, Flutter, etc., e bota a API Key diretamente no cliente. Obviamente, vocês sabem o quão caro são, né, esses serviços de inteligência artificial. Imagine se essa API Key vaza, certo? Então, você pode utilizar o back-end como um middleware de comunicação, né, dos prompts com o SDK de imagem. Então, isso pode ficar na tua responsabilidade. Você não precisa pedir para o time de back-end fazer isso. Uma outra ideia é o Server Driven UI. A maioria dos aplicativos hoje em produção aqui grandes no Brasil tem usado essa abordagem de Server Driven UI, para você fazer atualização remota, personalização de interface para o usuário e também para você fazer testes AB. Questão de cache de conteúdo. Né, o aplicativo ele vai rodar lá 3G, 4G, às vezes a rede está instável, você pode fazer um cache de dados na CDN, bem próximo da localização do usuário. Então isso é uma coisa que você também pode fazer. Uma API proxy. Então, você pode também, imagine que você tem múltiplos endpoints. Você pode construir essa ideia de back-end for front-end e concentrar isso em um proxy. Checagens de autorização, né, e políticas de acesso. Lidar com algum formulário de feedback, formulários de NPS, coisas que você vai precisar no front-end. A gente viu a palestra hoje de dados mais cedo na trilha de Flutter. Então, essa ideia, por exemplo, de você criar um middleware de analytics. Então, imagine se você ficar incluindo vários serviços de analytics dentro do seu aplicativo. O que vai acontecer? Vai ficar pesado. Então, você pode gerar isso, extrair isso no back-end, que você mesmo pode criar. E otimização de imagens também. Beleza? Bom, falando um pouquinho de ferramentas, eu vou trazer hoje 3 para vocês, que acho que são ferramentas mais maduras e que vão nessa linha que eu quero apresentar para vocês, que é o Dartfrog, o ServerPod e o Celeste. Eles têm diferenças entre si, em alguns cenários de aplicação, e eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, o Dartfrog, ele é um back-end criado pela Very Good Ventures, que é a maior consultoria de Flutter hoje do mundo. Eles fizeram o Dartfrog em 3 anos de planejamento, desenvolvimento e teste, e já está em produção em vários clientes da Very Good Ventures, e principalmente todos os projetos que eles desenvolvem para Google, eles utilizam o Dartfrog. E o objetivo deles simplesmente era resolver problemas de back-end de uma forma mais rápida. Né? Então ele é leve, rápido e integrado. Então ele tem funcionalidades como hot reload, isso no back-end, ele tem uma CLI para gerar os projetos ali, as rotas, etc. Ele é integrado com o Dart DevTools, então isso é legal para você fazer debug. Ele trabalha com a parte de middleware, que é uma coisa que todo back-end precisa.
Ele trabalha com um conceito de rotas, né, baseado em sistema de arquivos, que recentemente isso tem pegado uma atração na comunidade de desenvolvimento. Suporte ao WebSocket, então isso é interessante para aplicações em tempo real. Trabalha com rotas, né, de forma de indexação, rotas aninhadas e builds de produção. Alguns exemplos, né, de aplicação mais populares do Dart Frog, né, o Flutter News Toolkit, que foi um toolkit desenvolvido para acelerar o desenvolvimento de aplicativos de notícia, acelerando cerca de 80% do tempo de desenvolvimento. Então, aqui eles utilizaram o Dart Frog para fazer o hub de conexão das fontes de dados da notícia, gerenciamento de assinaturas dos usuários ali nos jornais e assim por diante. Então, foi um case bem interessante. Ano passado, eles apresentaram também alguns jogos, né, com a IO Flip, que eles desenvolveram lá em Flutter, o front-end, e o back-end usando o Dart Frog. E aí, para fazer todo o gerenciamento lá, para evitar trapaças, para gerar as cartas, essas cartinhas do jogo ali, elas foram geradas com inteligência artificial, também no Dart Frog, e também toda a parte de real-time ali das partidas. Então, foi bem interessante esse case ano passado. Esse ano, eles apresentaram o Crossword, que também foi um jogo ali de palavras cruzadas, onde o front foi desenvolvido em Flutter, isso roda lá tanto no nativo quanto na web, tá? Toda a parte do jogo em si, ela foi gerada no back-end via Dart Frog, usando a inteligência artificial Gemini para gerar todo o conteúdo. Então, esse foi um case bem interessante. E também toda a parte lá de trapaças, né, para verificar se o usuário não estava trapaceando, isso era feito no back-end. Então, veja que é um caso de uso bem específico, e isso não invalidou eles de utilizarem outras tecnologias no back-end. Mas esses usos específicos que tinham a ver diretamente relacionado com o aplicativo em Flutter, eles fizeram com o Dart Frog. Para não ficar só na teoria e mostrar um pouquinho de código para vocês, né, vejam que ele é bem simples. Basicamente, você vai criar uma rota, né, um arquivo .dart, dentro da pasta routes, você importa o Dart Frog e você vai ter uma função chamada onRequest, que vai receber uma request e você precisa retornar uma response. Tenho certeza aqui que todo mundo que já trabalhou com qualquer outra tecnologia de back-end, mesmo que não saiba Dart, vai entender o que está acontecendo aqui. Então você tem acesso ali aos dados de request, né, o que vem no body, o que vem nos carry parameters, se vem o upload de imagens, o que você precisar, ele vai trazer para você ali, você pode fazer o processamento e retorna a response, que pode ser em text, JSON, enfim, os formatos que ele vai trabalhar. E nessa mesma pegada ele vai funcionar ali para middlewares, para outras coisas que você precisa fazer. É bem simples, você dá os comandos ali para rodar e ele está rodando, né? E o deploy disso você pode fazer em qualquer cloud provider de uma forma bem fácil. Aí a gente tem um segundo cara, que ele é um pouquinho diferente do Dart Frog, que é o ServerPod. O ServerPod é um framework em Dart, né, open source e escalável, então é importante falar do open source, né? Ele foi criado pelo Victor Leedholt, né, em 2023, e o Victor ele era ex-engenheiro do Flutter e da Google. Para vocês entenderem, né, que agora a brincadeira está ficando mais séria, né, o Victor eles conseguiram, né, uma captação de 1,7 milhões para investimento, e eles, obviamente, estão usando isso para a plataforma. Então, estão desenvolvendo o framework, mas eles estão desenvolvendo uma cloud específica para você já ter um deploy automático desse back-end em Dart. Então, por isso que eu falei, a coisa está ficando mais profissional. Está saindo um pouco daqueles back-ends de brincadeira que a gente tinha em Dart e está ficando um pouquinho mais sério, né? Então, atualmente, né, eles têm mais de 5 mil desenvolvedores já utilizando o ServerPod, e ele trabalha com um conceito um pouquinho diferente, que é com geração de código e a geração desse SDK de cliente, tá? Então ele traz algumas funcionalidades mais de back-end tradicional, como por exemplo o RM, ele traz um sistema de cache embutido, um sistema de log bem interessante, que você pode explorar os logs numa aplicação desktop, file uploads ali para o S3 ou para Google Cloud, autenticação com providers de e-mail, social, etc. Data streaming, né, com a parte de WebSockets. A parte de task scheduling é bem interessante, porque ao invés de utilizar o cron jobs, eles fazem ali toda a parte usando features dentro do próprio Flutter, então isso é bem legal. Health checks e easy deployment. Então, eles trabalham com o Docker, então já é padrão, né, no mundo de desenvolvimento. E também eles estão desenvolvendo, agora já tem um preview do ServerPod Cloud.
né, para você fazer um deploy mais automático e otimizado para esse back-end. Então, é assim que funciona, né? Vejo que é bem parecido com aquela primeira imagem que eu mostrei. Então, você vai ter uma CLI específica do server pod, que você gera a pasta ali, né, do back-end dentro do seu projeto Flutter. Se você está criando do zero, ele vai gerar as 3 pastas para você. Se você já tem o projeto, ele só gera 2. Você vai escrever, então, as funções do back-end na parte do server, vai gerar um comando lá, que é o server pod generate, e ele vai começar a gerar para você, então, esse cliente, para você acessar como funções. Antes de eu mostrar um pouquinho do código para vocês, né, então eles já têm um estudo de caso, que é o MyOp Notes, que é um aplicativo para anotações de operações cirúrgicas. Então, ele gera toda a parte de gráfico, lá, anotações, voz, templates, etc. Então, eles usam Flutter no front e o server pod lá no back-end, isso tudo em produção. Como case, né, eles falam lá que eles geraram bastante questão, tiveram facilidade com a questão de segurança e compliance. É claro que está trabalhando com dados médicos, então é bem complicado. Escalabilidade normal nos cloud providers que eles usavam, se eu não me engano, eles usam Google Cloud. E trouxe também eficiência de custo para eles e a experiência do usuário. Uma coisa que é um pouquinho diferente, que talvez o pessoal não goste muito, né, não é a minha abordagem preferida, é a questão que eles trabalham com o arquivo YAML para a geração dos models e do mapeamento do banco de dados. Então você vai descrever a sua estrutura de dados, né, as suas classes, por exemplo, ali a classe company, você vai dizer o nome da sua tabela e os campos. E aí você vai rodar um comando que ele vai gerar a classe em Dart do model e vai gerar as migrations do banco de dados. Então é um pouquinho diferente do que a gente costuma trabalhar em outros frameworks. Mas a parte interessante é que ele gera para você, então, esse SDK para você trabalhar. Então o RM dele já vai te dar isso aqui pronto. Tudo com type safe. Então você não precisa ficar fazendo as SQLs na mão. Então ele otimiza isso para você nessa geração de código. Então ali, por exemplo, ele está acessando, né, company, que seria o nome da nossa classe, .db, e a partir disso você tem ali acesso a todos os métodos para você fazer inserção, busca e assim por diante. Daí vejam ali, por exemplo, no where, né, no where ele já vai trabalhar com o equals ali diretamente dentro do módulo. Os endpoints é bem parecido com o Dart Frog, então você vai ter uma classe, o nome dela é Event Endpoint, que eu estou chamando aqui no meu exemplo, mas poderia ser Customer Endpoint, poderia ser Notes Endpoint, assim por diante. Então esse prefixo, né, Event, vai ser o nome da função, né, o namespace da função que ele vai colocar. E aí você vai criar suas funções ali dentro. Por exemplo, eu criei uma função login. A única regra é que você precisa retornar sempre um future. Tá? Nesse caso ali. E o primeiro parâmetro da função sempre tem que ser um objeto session, para ele trazer dados ali como cookies, headers e etc, que você vai precisar da requisição. Aí você vai rodar o comando do server pod e ele vai gerar para você, então, o cliente. Então, lá no Flutter vai ser assim que você vai acessar o back-end. Veja que é bem parecido com um Firebase, com um Supabase, com uma coisa nesse sentido. Então, você vai instanciar o cliente e você vai acessar lá, client.event, que seria o nome da nossa rota, tá? Poderia ser client.customer, client.notes, .login, e é isso aí. Então vejam que no lado do Flutter fica muito fácil de trabalhar. E como eu falei, você tem a garantia do type safe. Se você clicar ali no login, ele vai te redirecionar para o método de login. Então na experiência de desenvolvimento fica muito melhor, né? E é claro, quando você for fazer alguma atualização, você não vai quebrar a sua API. Porque você não está passando uma string ali com as rotas, como a gente costuma fazer na parte de trabalhar com REST APIs. Inclusive o Dart Frog, que não trabalhava nesse conceito, está desenvolvendo esse conceito para gerar o SDK para o cliente. Tá? E por último, a gente tem o Celeste, que particularmente é o meu preferido. Eles proclamam ser uma Vercel para o Flutter, né? Então, para quem acompanha um pouquinho o mercado de desenvolvimento, né, a Vercel é basicamente uma plataforma para trabalhar com React usando o Next.js. Então, uma plataforma serverless otimizada para isso. E a Celeste tende a ser essa Vercel para o Flutter. Então, a ideia é que você construa, faça o deploy e escale de forma automática, né, o seu back-end. Então, ele foi criado, né, está sendo criado pelo Dylan Nis, que ele é um ex-engenheiro da AWS que foi responsável pela criação do SDK do AWS Amplify, que é uma alternativa ao Firebase, tá, para quem não conhece. A brincadeira também ficou séria, porque eles foram investidos, né, acelerados pela Y Combinator,
Para quem não conhece, a Y Combinator é a maior aceleradora do mundo. Eles já aceleraram o Dropbox, o Airbnb, a Coinbase, né, e uma série de outras startups aí que se tornaram empresas gigantes. E o conceito deles é um pouquinho diferente do Serverport e do Dartfrog. O conceito deles é trabalhar com a ideia de Cloud Functions ou Server Functions, onde você vai ter funções isoladas para cada ação que você for fazer, e você faz o deploy na plataforma deles, né, na cloud deles, de forma automática. Por que essa ideia de funções? Porque você garante uma melhor escalabilidade. Você pode ter funções rodando em paralelo, basicamente de forma ilimitada, né? Claro, o quanto o teu cloud provider tiver elasticidade para isso. Então, por conta de escalabilidade, é bem interessante. E ele também vai gerar um client SDK, type safe, né? E o deploy, como eu falei, ele é automático. Então, eu já gravei um vídeo falando um pouquinho sobre ele, mas basicamente ele trabalha em 5 pilares, né? As funções, que você vai escrever uma função em Dart puro ali, né, e ela vai executar uma determinada ação. Você tem a parte de autenticação, né, eles estão ainda evoluindo mais essa questão, mas hoje tem a parte de e-mail, e também tem a parte lá, se eu não me engano, de passkeys que eles estão incluindo. Aí tem data layer, então você vai ter a parte de banco de dados também no Celeste, tá? Isso tudo com parcerias. Eu já vou mostrar ali um sneak peek, né, que o Dylan passou para mim. A questão de policies, que é a parte de autorização, né, mais fina para você ter no banco no back-end, e a parte de conteúdo, para você fazer cache do conteúdo na Edge e ficar mais próximo dos usuários. Isso significa acesso muito mais rápido, independente da qualidade que você vai ter ali na conexão do usuário. Então, o Celeste, vejo que ele é bem mais simples. Ó. O model é um model que você já faz lá no Flutter. Não muda absolutamente nada. Então, aqui que eu estou falando, que é o compartilhamento de código entre o back-end e o front-end. Você vai fazer o model uma única vez. Não vai ter que ficar refazendo, né, duplicando código. Claro que, por enquanto, você tem que fazer na pasta do Celeste. Mas nas futuras versões, isso vai ficar... Você pode fazer uma anotação no código Flutter, ele vai trazer de dentro do Flutter para o Celeste. Né? Então, conversei com o Dylan e ele já falou para mim que eles estão desenvolvendo isso. A função, como que ela funciona? Então, você vai criar, por exemplo, dentro da pasta Celeste Functions, você vai criar lá, por exemplo, orders.dart, que seria o nome da minha função. E dentro ali você vai criar as funções que você quer expor. Toda função que você quer que vá para a cloud, ou seja, que ela fique pública para acesso, você vai marcar com uma anotação @cloud. Tá? Simples assim. E aí, depois que ele gerar o SDK, tudo vai subir lá para a nuvem sem problema nenhum. Se você quiser fazer a autenticação, ou seja, eu só posso acessar essa função se eu estiver autenticado. Você coloca um @authenticated. Tá? E aí, para você acessar os dados do usuário, como primeiro parâmetro da função, você passa @principal required user. E essa classe user é uma classe do próprio Celeste. Tá? Se você não quiser, vamos supor que é só um endpoint para você executar alguma coisa no back-end, que você não precisa de autenticação. Você simplesmente tira o @authenticates. Tá? E é isso. Tá? Bem isso. Rodou o comando Celeste Start, tá tudo funcionando local. E se você der o comando Celeste Deploy, ele vai mandar para a nuvem. Só isso. É exatamente isso. Você não precisa configurar nada. Então, é essa a proposta que eles estão fazendo. Algo que seja muito simples, mas que aí eles abstraem essa complexidade por trás. Como que é o cliente? Então, lá no seu main, por exemplo, você vai instanciar celeste.init e você pode customizar o environment, que você pode rodar local ou você vai rodar na nuvem. Tá? Aí você vai startar o seu app e em algum momento do seu app você utiliza esse client, acessando celeste.functions.orders, que seria o nome da nossa função, .createOrder, e você passa o objeto em Dart para lá. Então, veja, o legal funciona bem parecido com o gRPC, ou, por exemplo, para quem já trabalhou com Callable Functions lá do Firebase, também é a mesma pegada. Você tem um SDK e isso facilita você acessar o back-end. Tá? E aqui, um preview que o Dylan me mandou de como é que vai ser a parte de banco de dados. Então, eles estão fazendo a plataforma lá em cloud, e aí o legal é que, veja que é bem parecido, né, com Firebase, mas não tem nada a ver. Eles vão trabalhar com SQL distribuído na Edge, então vai ficar acesso ao banco de dados extremamente rápido. Para quem não conhece, né, hoje a gente tem uma tecnologia que é o libSQL, tá? Recomendo que vocês deem uma olhada, que é um port do SQLite, que você consegue hoje rodar de forma distribuída na Edge. Então, você tem otimizações para isso. E provavelmente o que o Celeste vai fazer
vai ser um conceito que a gente chama de embed réplicas, onde você vai poder ter o teu arquivo de banco de dados local ali no Flutter, e ele vai fazer a sincronização automática na nuvem. Então isso vai acelerar bastante a gente trabalhar com essa ideia de offline first no Flutter. Tudo isso mapeado, né, de forma automática e com escalabilidade automática. Então basicamente hoje a gente tem, e eu recomendo essas 3 formas de você trabalhar nesse conceito de full stack com Flutter, incluindo o back-end. Então o Dart Frog, se você quer trabalhar mais com o conceito de APIs, né, para fazer o compartilhamento de lógica usando packages, eu até não comentei, mas na Very Good Ventures, todos os aplicativos que eles fazem, eles trabalham com arquitetura baseada em packages. Então isso permite que eles compartilhem lógica de uma forma muito fácil, né, entre o Flutter e o back-end. O Server Pod ele é mais indicado para um back-end mais completo, e o Celeste nessas questões de Cloud Functions. A gente tem outras tecnologias que estão sendo criadas também, né? Então a gente tem o Grazelle, tem o Dartness, o Cyrnus, Faraó, o Vanilla, o Laut Dartly, cada um com uma particularidade, né? Um vai trazer um pouquinho lá do Nest JS, um vai pegar um conceito, por exemplo, lá do Laravel no PHP, o outro vai trazer um pouquinho lá do Spring Boot, cada um tenta pegar um conceito que é comum em alguma outra plataforma e trazer isso para o Dart, obviamente para acelerar a curva de adoção, né, e de aprendizado dos desenvolvedores. Então a gente tem que ficar de olho nisso, tá, para a gente trabalhar. E aí o que, Diego? Né, você falou isso, parece muito bonito, né, na teoria, mas eu sempre ouço que ninguém usa Dart no back-end. Né? Sempre o tradicional é você usar Java, Python, PHP e JavaScript. Então aqui a minha mensagem é a seguinte, né, 2 coisas. Primeiro, o Dart só tem um pouquinho mais de 10 anos, enquanto essas tecnologias têm de 20 a 30 anos. Ou seja, é uma estrada muito mais longa de maturação de recursos, de construção de capital humano, né, de ter uma estabilidade de negócio. E a segunda coisa que eu falei para vocês, a gente não vai substituir o back-end. A ideia é que a empresa mantenha o core da sua plataforma no back-end que já trabalha e que o front-end, né, chame para si aqueles cenários ali que eu mostrei para vocês, que você vai trazer ganho para o seu aplicativo, né, e que você tira essa necessidade de passar uma tarefa ali que às vezes é mais simples para o back-end que poderia focar ali na parte de otimização, por exemplo, das APIs, etc. Então a ideia é que passar essa mensagem, tentar inspirar vocês para que a gente passe agora esses próximos anos construindo isso para o Dart também. A gente conseguiu elevar o patamar do Dart hoje com o Flutter, mas talvez agora está faltando a gente começar também a levar esse lado do back-end, para que talvez daqui 5, 10 anos a gente tenha esse mesmo cenário que é hoje com Java, Python, né, PHP e JavaScript. E para a gente finalizar, eu sempre gosto de falar aqui para quem está começando, né, lembre que se tornar dev é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Como eu falei, muitos aqui têm mais de 20 anos, a gente já viu muita coisa acontecer e todo dia a gente está aprendendo coisa nova. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Então, não é um tiro de 100 metros. Não precisem ficar nessa sauneira e se preocuparem com isso. Beleza? Bom, pessoal, então, obrigado. Né, e fica disponível se a gente tiver tempo para perguntas. Obrigado. Show, Diego. Parabéns. A gente vai ter tempo para uma pergunta online que chegou aqui. Uma pergunta bacana. Ó. Várias empresas estão usando e adotando ferramentas low-code, né? Pois são cada vez mais focadas em serviços em vez de desenvolvimento. Como podemos integrar o Flutter com essas ferramentas, como, por exemplo, o Oracle Apex, para maximizar a eficiência e funcionalidades dos aplicativos? Bom, de forma geral, tá? A gente já vem trabalhando isso no desenvolvimento de aplicativos há muito tempo. Então, principalmente essas plataformas como serviço, né, que a gente chama, seja para inteligência artificial, seja para banco de dados, seja para processamento de dados, isso já é muito comum. E a integração com o Flutter é muito simples. Né? Então, se a sua empresa, vamos dizer assim, ajuda, né, diz para você conseguir usar essas ferramentas, é muito melhor para você enquanto desenvolvedor, porque você não precisa desenvolver essa parte. Então, por exemplo, no Flutter, né, o pessoal utiliza muito, por exemplo, os serviços do Firebase. Por quê? Porque não compensa você desenvolver, às vezes, coisas que são repetitivas. Então, com certeza é muito aconselhado, e claro, depende da empresa querer pagar, porque, obviamente, todas essas plataformas têm um custo geralmente mais alto, mas vale muito a pena no retorno que você tem. Beleza? Massa, parabéns, obrigado mais uma vez. Valeu, salva de palmas, pessoal. Valeu, pessoal.